Glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo, seu amigo pastor Charles Rodrigues. Estamos numa série de mensagens, Não Ameis o Mundo, falando sobre o homem espiritual, o novo nascimento. E para entrar no céu, gente, é preciso nascer de novo. Esse novo nascimento é espiritual, morrendo para o pecado e recebendo aí uma nova vida em Jesus Cristo. Isso acontece quando você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, automaticamente, quando você crê e aceita Jesus, então o próprio Espírito Santo faz haver uma metamorfose dentro do seu espírito, da sua alma, no seu corpo. Ocorre então um novo nascimento. E você recebe aí uma nova oportunidade. Então Deus em Jesus nos deu uma nova oportunidade. Jesus já pagou por todos os nossos pecados, gente. Agora nós podemos viver uma vida diferente, livre do pecado, com a ajuda do Espírito Santo. E nessa nova vida, nós temos a promessa da vida eterna, ou seja, viver para sempre com o nosso Deus. Vamos analisar aqui a Bíblia, o que diz em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 ao 8. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus. Você quer ver, sabe, o reino de Deus se manifestar na sua vida particular e se estender, influenciando, tocando sua família, sua parentela, tocando pessoas ao seu redor, ao seu derredor? Você quer ver milagres na sua vida? Então é preciso nascer de novo. Não é só ir numa igreja, participar de cultos, mas realmente ser regenerado. Como aquele milagre lá em Lucas capítulo 2, Jesus transformou água em vinho, né? Jesus transformou água em vinho. Então, me parece que é em Lucas capítulo 2 ou João capítulo 2, Jesus foi a um casamento e transformou água em vinho, gente. Jesus, então, deseja transformar a nossa vida da água para o vinho, o milagre da transformação. Quando Jesus fez esse primeiro milagre, ele mostrou, então, como ocorre o novo nascimento, a regeneração. Então, Jesus disse, olha, para você ver o reino de Deus, falou para Nicodemos, o mestre da lei, é preciso nascer de novo. Aí Nicodemos perguntou, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então Jesus respondeu, eu digo a verdade, ninguém pode entrar, veja, ninguém pode ser salvo, ninguém pode desfrutar do que está no reino de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, a água, não é? É a palavra, o Espírito é o próprio Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que nasce da carne, ou seja, nascimento natural, é carne. O homem é composto de espírito, alma e corpo. Você é um espírito, tem uma alma e você habita num corpo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E aqui ele diz, olha, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Então, quando você nasce do Espírito, você já não é mais guiado simplesmente pelos seus 5 sentidos naturais. Você anda por fé e não por vista. A Bíblia diz lá em Mateus 6 que quando nós oramos, quando nós ajudamos aos pobres, quando nós damos as esmolas, quando nós jejuamos, o nosso Pai vê em secreto.
O nosso Pai que não pode ser visto com os olhos naturais, a não ser que Ele abra os nossos olhos espirituais, sabe? Ele não pode ser visto com os olhos naturais, Ele nos vê em secreto. Deus vê você. Deus sabe, Deus vê. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe de tudo, Ele pode tudo, gente. Então, quando você nasce de novo, em João capítulo 1, no versículo 12 ao 13 diz: contudo aos que receberam, aqueles que creram em seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então quer dizer que a pessoa, quando não é nascida de novo, foi criada por Deus, é uma criatura de Deus. Mas quando ela aceita Jesus, então ela recebe o direito, sabe? É como se Deus levasse você, uma criança, se torna uma criança dependente dele, ele leva você no cartório e você passa a ser realmente filho dele, não é? Você recebe a marca dessa promessa de Deus, você é coberto pelo sangue de Jesus. Então você se torna filho de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade do ser humano, do homem, da carne, mas pela vontade de Deus. Veja que coisa, hein? Que coisa maravilhosa. Então, mas eu errei no passado, eu pequei, eu cometi muitos erros. Mesmo o novo, aquele que nasce de novo, comete erros, sabe? Nós erramos e pecamos na nossa caminhada, tropeçamos, caímos. O homem é falho, o homem acende e cai. O único que nunca pecou foi Jesus, mas todos os patriarcas, profetas, apóstolos, todos eles caíram, muitas das vezes, em ciladas do seu próprio eu, sabe, em pecados. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Você foi recriado, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então, siga em frente e peça ajuda ao Espírito Santo, sabe? Confesse seus pecados, aqueles pecados de estimação, seja 1, 2, 3, diga: Deus, me ajuda, Espírito Santo, a vencer esses pecados secretos, esses pecados de estimação, seja esse ou aquele, e o Espírito Santo, ele vai lhe ajudar. Então, olha o que diz aqui, vamos ver aqui a palavra do Senhor. Nós estamos estudando sobre o novo nascimento, o homem espiritual, e não ameis o mundo. É muito importante isso, porque quando você entrega a vida a Jesus, o mundo passa a odiar. O mundo odeia a Bíblia, odeia a Deus, não é? O sistema do mundo é anti-Deus. O sistema do mundo não é o sistema do anticristo, é o sistema do anticristo. Por isso que quando a igreja for arrebatada e Jesus voltar pela segunda vez depois do arrebatamento, ele vai tomar o controle de tudo aqui, estabelecer o seu reinado por 1000 anos, e depois dos 1000 anos vem aí os tempos eternos, né? Vamos ver o que diz aqui em Romanos 6, no versículo 4 ao 7. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, o batismo, quando você cumpre lá o que diz em Marcos 16,15, aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo, o ritual em si não salva ninguém, não é? Mas quando você realmente se arrepende, arrependimento é uma escolha, arrependimento não é algo emocional. Às vezes a pessoa chora, sabe? Ela se lamenta, ela tem um remorso, mas ela não muda a atitude dela. Arrependimento é mudar de direção, é dar as costas para a vida antiga, é dar as costas para os ídolos desse mundo, é dar as costas para a feitiçaria, é dar as costas, sabe, para a idolatria, é dar as costas para todo tipo de pecado, seja a fornicação, adultério. A pessoa decide: eu não vou mais praticar o sexo fora do casamento, eu não vou mais viver na bebedeira, sabe? Eu não vou mais fazer coisas que eu sei que desagrada a Deus. É por isso que o mundo está doente. As pessoas estão aí, sabe? O mundo é cheio de religiões,
em muitas igrejas, e as pessoas até frequentam igrejas, mas como mesmo depois de aceitarem a Jesus, ainda vivem a velha vida, não assumiram o novo nascimento, não pegaram aquilo que Deus deu como direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se você alimenta mais a sua própria vontade, então sua carne vai se fortalecer, o seu espírito vai ficar oprimido. E o Espírito Santo não vai ter abertura para fazer a vontade do Pai na sua vida. Mas se você alimentar o seu espírito louvando a Deus, lendo a palavra, orando, jejuando, então você vai ser forte, o seu homem interior, sabe, o seu ser interior, imaterial, invisível, vai ter domínio sobre as coisas visíveis, materiais, sabe, naturais. Você vai andar no sobrenatural. Você vai ser alguém, como diz a palavra lá em Romanos 8:26, semelhante a Jesus. Portanto, se fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, gente. E essa nova vida é mediante a fé em Jesus Cristo. E para encerrar por hoje, a palavra de Deus diz em Marcos 10:15, digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Meus amados, que sejamos dependentes de Deus, como uma criancinha depende da sua mãe e do seu pai. Que Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo seu tempo. Gente, inscreva-se no nosso canal no YouTube, dá um like, deixa o seu comentário. O YouTube vai entender que você está interessado pelo conteúdo. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus está conosco. De fé em fé, de glória em glória, de triunfo em triunfo.